E aí, meus queridos, como é que vocês estão? 14 de janeiro. 14 de janeiro, sem sombra de dúvidas, um dos maiores dias da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvida alguma, que 14 de janeiro do ano 2000 é um dos maiores dias da minha vida. É o dia em que eu senti uma das maiores emoções da minha vida. Foi um dia espetacular para todos nós que pudemos viver aquilo e todo corintiano que pôde viver aquilo sabe o que eu estou falando. Vocês mais novos talvez não saibam, então eu queria contar um pouquinho dessa história para vocês. Sim, eu sei que eu já fiz um vídeo a respeito, um vídeo que se chama Primeiro Campeão Mundial de Clubes da FIFA. É um vídeo que eu gravei há uns 2 anos, mas o áudio tá horroroso, então eu achei que, como faz 25 anos, achei justo que, que fizesse um vídeo novo contando essa história para vocês mais uma vez. 25 anos de um título que os nossos rivais se esforçam demais para diminuir. Um título que machucou os caras, que incomodou muita gente, que incomoda até hoje, né? Eu, aliás, ah, ah, eu até falo, e não é para irritar os caras, eu falo de maneira um tanto quanto sincera. 2012 foi espetacular, tudo que a gente viveu no Japão, a viagem para o Japão, o jogo contra o Chelsea, aquilo tudo foi uma coisa assim maravilhoso, né? Mas 2000 foi mais legal ainda. E os caras ficam putos quando eu falo isso, e por quê? Porque nunca na história você vai ter de novo, quer dizer, agora vai ter, né? Antes não tinha, mas nunca até então você tinha tido um campeonato mundial com tantos times grandes disputando e que fosse um campeonato mundial. Tinha 4 times grandes jogando, o Corinthians, o Vasco, o Manchester United e o Real Madrid, mais os representantes das outras federações. Pela primeira vez, portanto, era um campeonato mundial. Não era apenas um embate entre o campeão da América com o campeão da Europa, não era o Toyota, era um campeonato mundial reconhecido pela FIFA, organizado pela FIFA, gostem os rivais ou não. O fato é que em janeiro do ano 2000 houve um campeonato mundial que se chamava Campeonato Mundial. Não chamava Taça Rio, não chamava Interclubes, não chamava Toyota, não chamava chame do que quiser. Se chamava Campeonato Mundial de Clubes da FIFA, cuja taça foi entregue ao capitão do time campeão pelo Blatter, então presidente da FIFA. Ou seja, não adianta os caras quererem falar não vale nada, não vale porra nenhuma, não vale para vocês que não ganharam. Para nós vale e valeu muito. E quanto mais o tempo passa, mais é reconhecido esse título do Corinthians, porque de fato foi um campeonato organizado pela FIFA, que contou com grandes times, com grandes jogadores, vários craques em campo, e o campeão, para desgosto de tanta gente, foi o Esporte Clube Corinthians Paulista. Notem que a gente não precisa pedir para a FIFA reconhecer porra nenhuma. Né? A FIFA organizou. Tá lá, tá escrito lá. A gente não precisa pedir depois, não mandamos fax para lugar nenhum. Ganhamos. Organizou-se um campeonato mundial, o primeiro campeonato mundial de clubes oficial. O primeiro. Não é que o Corinthians conquistou, não apenas, né? O Corinthians conquistou o seu primeiro título mundial. O mundo conheceu o seu primeiro campeão mundial oficial, organizado pela maior federação de futebol. Mas o fato é que os antes desmerecem, tentam desmerecer, sempre tentaram desmerecer. E por que eles fazem isso? Eles alegam que o Corinthians não tinha Libertadores, o que é verdade. O Corinthians não tinha conquistado a Libertadores ainda. Em 2000, o Corinthians ainda não era campeão da Libertadores. Então, como pode um time que não tem Libertadores ser campeão mundial? É simples. O Campeonato Mundial organizado pela FIFA já foi no Marrocos, já foi nos Emirados Árabes, já foi no Japão, foi em vários lugares. E como vocês sabem, é praxe, sempre foi assim, o país sede indica um representante. Sempre tem. Né? O Atlético Mineiro perdeu para o Raja Casablanca no Marrocos. O Raja Casablanca fez a final com o Bayern de Munique. Tivesse o Raja Casablanca vencido o Bayern de Munique, não seria campeão mundial? Claro que é. Claro que sim. O Kashima Antlers, se eu não me engano, jogou final de campeonato mundial contra o Real Madrid como o time do Japão. Se tivesse sido campeão, não ia valer? Claro que vale. A França não jogou eliminatória para estar na Copa do Mundo de 98. Era o país sede. É assim que funciona. O futebol é assim. E o Corinthians não era apenas o campeão brasileiro, o Corinthians era simplesmente bicampeão brasileiro. Mas vamos falar um pouquinho da organização para vocês entenderem. Ficou definido já no ano 2000, ou melhor, ainda no ano 2000, que o campeonato seria disputado em 2000 no Brasil. Na época, o campeão da Libertadores era o Vasco e o campeão brasileiro era o Corinthians. E é óbvio, senhores, que tem uma politicagem aí. É óbvio que era interessante para a FIFA, para a Traffic, para a Band, para todos os organizadores, que houvesse 2 times de massa, um do Rio e um de São Paulo. Afinal, iam fazer as sedes para poder jogar. Uma jogaria no Maracanã e a outra jogaria no Morumbi, em São Paulo. Então, perfeito para os organizadores que fosse Vasco e Corinthians.
Como já sabiam que o Vasco era o campeão da Libertadores de 98 e o Corinthians era o campeão brasileiro de 99, perfeito. Era certeza de casa cheia, porque teria o Corinthians em São Paulo e o Vasco no Rio. Então eles aproveitaram isso daí e já falaram: olha, o campeonato vai ser em 2000, com o campeão, com o indicado da Comebol pelo campeonato de 98, o Vasco, e o campeão do país sede de 98, o Corinthians, né? Ou seja, ficou bom para todos. É verdade que os palmeirenses reclamam, porque quando do campeonato, o Palmeiras já era o campeão da Libertadores. Ou seja, o campeão da Libertadores naquele momento não era mais o Vasco, era o Palmeiras. O que fazia com que o Palmeiras se sentisse no direito de disputar. Pois a FIFA deu uma enrolada no Palmeiras, falou: não, no ano que vem vocês vão, vai ser na Espanha. O Palmeiras chegou a alugar uma casa lá, a Casa Palmeiras. Se fuderam, não teve o campeonato do ano seguinte. Claro que era interessante para os caras ter o Corinthians e o Vasco. O que é engraçado é que muito antes fala é que o Corinthians não devia estar lá, que o Corinthians foi convidado. Não, o Corinthians não foi convidado. O Corinthians era o campeão do país sede. E para não restar dúvida sobre a legitimidade, o direito do Corinthians estar lá, o Corinthians não só foi campeão em 98, campeão brasileiro em 98, como também ganhou de novo em 99. Ou seja, o Corinthians chega lá na condição de bicampeão do país sede. Se não era o Corinthians para estar lá como representante do país sede, quem era? Bom, além do Corinthians, que era o representante do país sede, do Vasco, o campeão da América, representante da Comebol, foram os representantes de todas as federações do mundo. Como eu disse para vocês, pela primeira vez era um campeonato mundial, mas os últimos dois campeões europeus, que também eram os últimos dois campeões do Toyota. O Real Madrid, campeão em 98, vencendo o Vasco, como vocês lembram, na final, e o Manchester United, campeão em 99, tinha acabado de ganhar dos porcos no final de novembro, começo de dezembro, no Japão. Então nós tínhamos, num grupo que jogaria em São Paulo, no Morumbi, Corinthians, Real Madrid, Al Nassr, campeão da Ásia, e o Raja Casablanca, campeão da África. Na outra sede, no outro grupo, jogando no Maracanã, o Vasco, como já falei, campeão da Libertadores, o Manchester United, como um dos europeus disputando, mais o Necaxa do México, se eu não me engano, e o South Melbourne da Austrália, ou seja, o Necaxa como time da CONCACAF e o South Melbourne como o representante da Oceania. Bom, e o Coringão faz a sua estreia contra o Raja Casablanca, todos os jogos no Morumbi. O Corinthians venceu o jogo por 1-0, gol do Luizão. Quando o Fábio Luciano faz o segundo gol, detalhe, a bola não entrou. A bola bate no travessão, bate embaixo e sai. O juizão deu gol. Você deve estar pensando, toma, o que muda? 1-0, 2-0? Pois é. É como vocês vão ver, o Corinthians se classifica depois no saldo de gols. Então os antes lembram desse jogo para falar, vocês só se classificaram por causa desse gol, que a bola não entrou. É verdade, a bola não entrou. O que esses babacas parecem não se lembrar é que no jogo contra o Real Madrid, tivemos um gol roubado, um gol legítimo do Edilson. Sim, o Edilson teria feito 3 gols naquele jogo, que nos roubaram. Se o Corinthians tivesse vencido o Real Madrid por 3-0, não teria saldo de gols nenhum. O Corinthians teria vencido os 3 jogos. É engraçado que os antes lembram desse lance, mas não lembram do lance do Edilson contra o Real Madrid. Aliás, mais engraçado ainda, os antes dizem que nem assistiram esse campeonato, que não deram bola, não deram a mínima, afinal, passou na Band. É verdade, passou na Band, bateu recordes de audiência, até hoje é o maior ibope da história da Band nos esportes, e todos aqueles que dizem que não assistiram, assistiram sim, como vocês vão ver. Bom, o Corinthians, portanto, vence o primeiro jogo, vence o Raja Casablanca por 2-0, e o Real Madrid também venceu o Al Nassr por 2-0. Corinthians e Real Madrid se enfrentariam na segunda rodada, chegando em condições de igualdade para esse jogo. O vencedor daria um passo enorme à final. Quem perdesse ficaria muito complicado. E em caso de empate entre os times, tudo ficaria para a última rodada a ser decidido, provavelmente no saldo de gols, como acabou acontecendo, né? Mas vamos falar um pouquinho desse Corinthians e Real Madrid, um dos maiores jogos da história, um dos grandes jogos desse campeonato mundial, um jogaço. Se vocês não puderam ver esse jogo ainda, assistam na íntegra. Vocês nunca vão ver um jogo do Corinthians com tanto craque em campo, seja do nosso lado, seja do outro. Foi um jogaço, Corinthians e Real Madrid. E não é todo mundo que pode falar que, certo dia, peguei meu carro e dirigi até o Morumbi para assistir Corinthians e Real Madrid, jogo válido por campeonato mundial. Da hora, né? Cara, o Real era um timaço. Tinha Cacilhas, tinha Carimbó, tinha Hierro, Redondo, Roberto Carlos, Anelka, Sávio, um timaço treinado por Vicente Del Bosque. Mas para ganhar daquele time do Corinthians, precisaria de um pouco mais do que isso. O time do Corinthians era um timaço. E como vocês vão ver, o jogo refletiu o que eram esses dois times, né? Jogão. No primeiro tempo, Roberto Carlos cobra uma falta forte, estava forte como sempre, a bola desvia no Anelka e entra 1-0 para o Real Madrid. Ainda no primeiro tempo,
Edilson empata, uma jogada com o Luizão rola pro Edilson bate, faz 1-1. E ainda no primeiro tempo, o João Carlos sobe de cabeça para disputar uma bola com o Cacilhas, ele de costas pro Cacilhas. Sabe aquele lance que o goleirão dá um migué, tromba no cara e cai? Bom, o João Carlos ganha a bola sobra pro Edilson bate, faz o que seria o 2-1, mas o juizão deu falta do João Carlos no Cacilhas, lamentável, e anulou o gol do Corinthians. Segundo tempo, e um lance antológico que entrou para a história, o zagueiro Carembô do Real Madrid, eu não acho que ele quis tirar uma, eu não acho que ele foi desrespeitoso, mas perguntaram para ele do Edilson, ele falou, olha, eu não conheço. É claro que a imprensa usou isso a nosso favor, né? O Carembô tá esnobando, tá falando que não conhece o Edilson, não sabe quem é o Edilson. Bom, Edilson recebeu uma bola, adiantou, o tal do Carembô veio em cima, ele meteu a bola no meio das pernas do cara, encheu o pé, o Cacilhas não conseguiu pegar. 2-1 pro Corinthians, Morumbi explodia em festa, uma chuva esse dia. 2-1 pro Coringão, vamos que vamos. Era o Real Madrid conhecendo a força do fortíssimo time do Corinthians, vamos falar português, era uma máquina aquele time do Corinthians. Dificilmente vamos ver um time igual aquele novamente. 2-1 para nós, vamos que vamos, mas bola enfiada pro Anel, que ele sai cara a cara com o Dida, driblou o Dida com uma categoria irritante, rolou a bola, 2-2, jogo empatado. E o jogo caminhava pro final, 2-2, quando o Fábio Luciano faz um pênalti, sim, faz um pênalti no Sávio, se eu não me engano, e o Anelka foi para a bola para fazer aquele que seria o terceiro gol do Anelka. Mas havia Dida no meio do caminho. No meio do caminho havia Dida. Vou falar um pouquinho do Dida rapidinho, então. Dida, vocês sabem, um monstro. Ele estava numa sequência incrível. Naquele campeonato brasileiro anterior de 99, ele pegou um monte de pênalti. Tá? Nas quartas de final contra o Guarani, primeiro jogo em Campinas, a gente empata 0-0. O jogo da volta 2-0 para nós no Morumbi. O Guarani tinha que ganhar o terceiro jogo por 3-0 para eliminar o Corinthians. Tranquilo, né? Beleza, o Coringão é foda, né? E o jogo tava 1-0 pro Guarani. Lógico, né? Lógico. Quando pênalti pro Guarani. Puta que pariu, exatamente. Era o Corinthians prestes a tomar o segundo gol do Guarani para passar nervoso, onde não tinha como passar nervoso, né? O cara correu, bateu e o Dida defendeu. O Corinthians vai para a semifinal do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. E como vocês sabem, naquele primeiro jogo da semifinal, histórico jogo, o jogo que o Dida encerra a carreira do Raí, o Dida pegou 2 pênaltis do Raí, né? Ou seja, o Dida vinha numa sequência incrível de pênaltis defendidos, e lá estava ele mais uma vez frente a frente com o Anelka. Anelka correu, bateu e Dida defendeu, segurando assim o 2-2. E dessa forma, Corinthians e Real Madrid continuavam com o mesmo número de pontos, com o mesmo número de saldo. A decisão ia ficar para a última rodada. Na última rodada, o Real Madrid enfrentaria o Raja Casablanca, e uma rodada dupla. Na sequência, o Corinthians enfrentaria o Al Nassr. E todo mundo com aquela preocupação, né? Porque o Real é um timaço. A gente sabia que tudo ia se definir no saldo de gols. Se o Real vencesse, o Corinthians teria que vencer por 1 gol a mais, porque acho que nos gols a favor, o Real Madrid tinha vantagem. Né? Nós ganhamos o primeiro jogo, acho que de 2-0, eles devem ter ganhado de 3-1, algo do tipo. A vantagem era dos caras. E, então todo mundo tenso com esse jogo. Se o Real Madrid mete 5 no Raja Casablanca, o Corinthians tem que meter 6 no Al Nassr. Pô, foda, né? Não é tão simples assim. Então todo mundo atento para esse jogo do Real Madrid. E o Raja Casablanca estava vencendo o jogo, para nosso delírio, todo mundo feliz pra caramba com isso. O Real Madrid vira o jogo, vence o jogo, mas vence por apenas 1 gol de diferença. Dessa forma, o Corinthians teria que vencer o Al Nassr por 2 gols de diferença para se classificar para a final do campeonato. Bom, suave, certo? Tá fácil meter 2 no Al Nassr. E ainda no primeiro tempo, o Ricardinho, num belo lance, cortou para um lado, bateu 1-0 o Coringão. É nóis. Vamos golear, porra. Que 2 gols de diferença, o quê? Vamos meter 5 na porra do Al Nassr. Mas o tempo passou, o primeiro tempo acabou apenas 1-0. Segundo tempo, 5, 10, 15, 20, 25 minutos, 30, 35, 37 minutos, quando finalmente alguém enfia a bola para Fred Eusébio Rincon entrar batendo com força. Gramado molhado, a bola ainda bate aqui, que estufa a rede toda molhada, daquele molha, sabe, espalha a água do fundo da rede, delírio no Morumbi, 2-0, e o Corinthians estava classificado para a final do primeiro campeonato mundial de clubes organizado pela FIFA. Depois do jogo, eu lembro de estar com a família no Hobby Lanches, na Cardoso de Almeida, o tradicional, comendo o clássico x-salada ali do Hobby pós-jogo, como a gente sempre fazia. Estamos sentados ali e eu pensando, puta que pariu, vamos pro Rio, mano. Final de campeonato mundial, o Coringão tá classificado, vai ser épico, tenho certeza. E foi, como vocês sabem, como vocês vão ver agora. Bom, do outro lado, o Corinthians enfrentaria o Vasco. Vasco que, diferente do Corinthians, que penou
com o Real Madrid, teve dificuldades no seu grupo. O Vasco atropelou, ganhou com facilidade todo mundo, do Necaxa, do South Melbourne, e atropelou o Manchester United. O pessoal ironiza hoje, fala esse campeonato não valia nada, os caras do Manchester United estavam bêbados, vomitando. Problema deles, né? O Vasco não quis saber, atropelou o Manchester United. O Vasco tinha um timaço, Edmundo e Romário fizeram chover esse dia. E o Vasco, o fortíssimo time do Vasco, se classificou para nos enfrentar na final do Mundial. Falar um pouquinho do Vasco. Vasco que se preparou para ser campeão desse campeonato. Vamos falar português, tá? O Vasco investiu demais, Eurico investiu demais. Time dos caras, eu anotei aqui para falar alguns para vocês. Elton, Mauro Galvão, Odivan, Gilberto, Felipe, Juninho Pernambucano, Ramon, Edmundo, Romário. Eles tinham o Viola e Donizete no banco, tá? Investiram pesado para ganhar. Timaço. Timaço esse time do Vasco, que não à toa seria o campeão brasileiro do ano 2000, no final do ano, né? E eles eram os favoritos? Na teoria eram. Eram um timaço. Melhor do que o nosso? Não, não era melhor do que o nosso. Mas o Corinthians vinha cansado. Todos os comentaristas diziam isso. O Corinthians fez a final do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro, uma final extremamente desgastante, no dia 22 de dezembro de 1999. E logo depois lá estava o Corinthians já disputando mais um campeonato e para ganhar. Não é fácil. De fato, eu percebi isso na época. Vários jogadores não estavam no seu melhor. Vampeta se arrastando. Não seria fácil enfrentar o Vasco no Maracanã numa final de Campeonato Mundial. Bom, Maracanã lotado, torcida do Vasco em peso, torcida do Corinthians em peso. 25 mil ingressos foram vendidos para a torcida do Corinthians em São Paulo e se esgotaram. Eu não consegui comprar. E estava eu lá desesperado quando fiquei sabendo que tinham aberto um outro setor onde a torcida do Corinthians poderia comprar. Era uma arquibancada branca, setor branco, que ficava de frente para a torcida do Corinthians. Do outro lado da torcida do Corinthians eu devia ter mais ou menos umas 3 mil pessoas. E foi só lá que eu consegui comprar. Fiquei puto na época, lógico, claro, mas vendo hoje, retrospectivamente, eu acabei vendo o espetáculo da torcida do Corinthians de frente. Eu fiquei de frente para a torcida do Corinthians. E foi sim a nossa segunda invasão, digamos assim, né? Se você for considerar a primeira, a invasão de 76 no Maracanã. 25 mil pessoas, senhores, é muita gente, é muita gente. Era toda a arquibancada superior e inferior de torcedores do Corinthians, mais aqueles que compraram ingresso no Rio de Janeiro, provavelmente para engrossar a torcida do Corinthians também, além desses outros que estavam do outro lado, como eu falei, onde eu estava. Tá? Ou seja, muita gente, muito torcedor do Corinthians. E um dia que a torcida do Corinthians fez história, como vocês sabem, um jogo que a torcida do Corinthians pegou o todo-poderoso Timão. E desses jogos que a gente faz, às vezes, de pegar uma música e cantar a música o jogo inteiro. Cantamos essa música o jogo inteiro. Uma coisa assim de arrepiar. Se para nós, corintianos, cantando aquilo já era uma coisa hipnótica, imagina para os vascaínos ouvindo aquilo o tempo inteiro. O Corinthians atacava, a gente cantava mais alto, o Vasco atacava, a gente dava aquela baixada e depois ia de novo o tempo inteiro. Todo poderoso Timão, uma coisa assim, me arrepia até hoje, uma coisa assim espetacular. Um dia que não apenas o Corinthians fez história, mas que, como sempre, a fiel torcida também fez história. Bom, jogo nervoso, tá? A imagem que eu levei desse jogo por muito tempo foi de um jogo nervoso com poucas chances. Confesso para vocês que fui assistir recentemente para dar uma olhada e o jogo foi melhor do que eu imaginava, tá? O primeiro tempo, ou melhor, o tempo normal, o tempo regulamentar, os 90 minutos, foram um jogo bom, tá? Com o Vasco ficando um pouco mais em cima, mas algumas das melhores chances foram do Corinthians. Eu até anotei aqui para vocês como se fosse um pós-jogo meu de campeonato normal para vocês verem aqui. No primeiro tempo, apesar do Vasco ficar em cima, do Vasco ficar mais com a bola, ter mais posse de bola, a melhor chance foi nossa. Foi aos 37. Uma bola enfiada pro Marcelinho, dentro da área, Marcelinho vira e bate rápido. Defesaça do Elton. Defesaça, vocês vão ver. Procurem no YouTube que vocês vão ver. Ou seja, a maior chance do primeiro tempo foi do Corinthians. No segundo tempo, logo de cara, acho que aos 5 minutos, o Edilson ganha uma bola, entra na grande área, o zagueiro correndo atrás dele, ele enche o pé, bate cruzado de direita, a bola passa raspando. Grande chance para o Corinthians nos pés do Edilson. E logo depois, o Gilberto, se não me engano, do Vasco, pega uma bola de primeira na área dos caras, claro, bate forte, a bola passa perto, lance perigosíssimo, quase gol dos caras. E aí vem o lance, que eu acho que é um lance assim, capital do jogo, um lance daqueles que todo vascaíno deve sonhar com esse lance até hoje, deve sofrer com esse lance até hoje. Romário encontra o Juninho Pernambucano cara a cara, enfia a bola nas costas do zagueiro do Corinthians, Juninho Pernambucano cara a cara com o Dida, um pouco assim caindo para a direita. É lance para chutar, para fechar o olho e enfiar o pé. O Juninho passou, rolou a bola para o meio e nessa o jogador do Corinthians afasta a bola. Eu vendo esse lance hoje, cara, eu falo, por que ele não chutou? Por que ele não chutou? O fato é, ainda bem que o Juninho Pernambucano não chutou. Deve ter visto o Dida na frente, deve ter tremido, não chutou, para nossa sorte. E o resto é história, todos vocês conhecem.
Ainda no tempo regulamentar, Marcelinho bate o escanteio, quase faz um gol olímpico, pega o Elton de surpresa, ele bota para escanteio. Marcelinho cobra outra com veneno. Luizão se joga na bola, mas chega um pouquinho atrasado. E termina o tempo regulamentar. Jogo nervoso, jogo tenso, mas bom. Vendo hoje, como eu disse para vocês, um jogo bom. O que não é surpresa, dada a enorme qualidade de todos os jogadores que estavam em campo ali, né? Bom, mas diferente do bom jogo que tivemos no tempo regulamentar, na prorrogação, pouca coisa aconteceu, nenhum dos goleiros trabalhou. O que tivemos foi uma prorrogação extremamente nervosa. Se o tempo regulamentar já tinha sido nervoso, a prorrogação, senhores, vocês, os mais novos talvez não se lembrem disso, mas havia uma coisa chamada morte súbita. Os caras, a FIFA inventou a morte súbita para acabar, para tentar diminuir a quantidade de jogos decididos nos pênaltis. Ou seja, vai para a prorrogação, quem fizer o primeiro gol ganha. Então imagina, cada ataque do Vasco era um Deus nos acuda, coração na mão. Eu nunca tinha passado um nervoso tão grande. Morte súbita é uma coisa assim horrorosa. Para quem ganha deve ser sensacional. Você fazer o gol, já arrancar a camisa, sair comemorando, acabou o jogo. Para quem perde, pelo amor de Deus, então foi terrível. Vou falar para vocês, a prorrogação foi terrível, foi uma atenção assim total. Acho que por parte dos dois times, né? Tanto que os times não se arriscam tanto e o jogo termina 0-0. Vamos para pênaltis. E conforme a prorrogação ia acabando, a torcida do Corinthians foi se inflamando. Nós tínhamos o Dida, sabíamos disso. A gente sabia que nós tínhamos um baita pegador de pênaltis numa fase espetacular. Aquilo foi dando confiança para nós. A verdade é que conforme a prorrogação foi acabando, a torcida do Corinthians foi inflamando ainda mais, a do Vasco murchando. Padrão, né? Bom, fim da prorrogação, e eu fui lá para fora fumar um cigarro. Na época eu fumava escondido do pai, não fumava na frente dele. Tremia, mano. Falar pra vocês que eu tremia. Confessar uma coisa para vocês, esse dia eu acho que eu chorei 3 vezes, mano. Foda, né? O Corinthians faz umas coisas comigo que é meio foda. Chorei no caminho, no carro, de nervoso, disfarcei ali, sabe? Deu um nó na garganta, eu tava pilhado, eu tava tenso, eu tava nervoso. Por mais que eu tentasse justificar pra mim mesmo, pô, o time tá cansado, não vai ser fácil, o time do Vasco é foda, o time dos caras é bom, na casa deles, se não der é a vida. Acho que eu tava tentando me convencer, a me preparar pro pior, mas eu não conseguia. Eu falava, não, mano, não pode, a gente não pode perder essa chance, a gente não pode perder essa oportunidade. Nós vamos ganhar essa porra, vamos lá, nós vamos ganhar essa porra, nós vamos ganhar essa porra. E foi essa vibe assim o tempo inteiro, todo mundo acreditando muito, todo mundo vamos. Superação seria a palavra. O Corinthians tinha que superar, superar esse cansaço todo, superar toda essa maratona de jogos e fazer história, né? Então lá fui eu, tentar relaxar, fumar meu cigarrinho. Eu tô ali na parte de fora ali do Maracanã fumando meu cigarro. Quando eu olho pro Corcovado e vejo o Cristo Redentor iluminado lá. E, e vou falar uma coisa para vocês sabem disso, né? Eu não sou um cara religioso, eu não sigo nenhuma das grandes religiões universais. Sim, eu acredito piamente que os deuses do futebol existem, que eles têm conosco, corintianos, uma relação especial. Somos o povo escolhido pelos deuses do futebol. Tenho certeza disso, né? Mas de fato não sou um cara tão religioso assim. Mas me lembro de olhar bem para o Cristo e pensar: eu posso não acreditar muito em vocês, mas bem que você podia ajudar hoje, né? E voltei lá para dentro para ver a decisão por pênaltis. Rincon, a lenda, foi bater o primeiro, bateu, a bola raspa a trave ainda e entra. 1-0 para nós. Romário vai, bate mal, Dida quase pega, mas a bola entra. Fernando Baiano, grande Fernando Baiano, subestimado, foi um grande centroavante na nossa história, fazia muito gol, era novo, era moleque, tinha personalidade, foi, bateu, 2-1 pro Corinthians. Alex Oliveira pro Vasco, foi, bateu e empatou, 2-2. Na sequência, Luizão, nosso centroavante, matador, correu, bateu, 3-2 para o Corinthians. Quando o Gilberto foi bater o terceiro pênalti do Vasco. Gilberto correu e Dida mais uma vez brilhando, Dida pegou o pênalti do Gilberto, ou seja, continuava 3-2 para o Corinthians. E nosso Edu, moleque, Edu Gaspar, banco, claro, tinha entrado durante o jogo, assim como o Fernando Baiano também. Edu, com muita personalidade, foi, bateu 4-2, saiu socando o ar, a cena linda. Até hoje a gente se vê o Edu comemorando. 4-2 para o Corinthians e Viola foi para a bola. E claro que eu pensei, Viola, Paulo Sérgio Rosa, um cara que já foi ídolo nosso, já fez gol de título com o Coringão. Vamos ganhar com o Viola errando, vai ser poesia, né? Quase poesia, Viola dando o título para o Coringão. O Viola correu, bateu e fez 4-3, gol do Vasco. Mas tudo bem, não precisamos entrar em pânico. Marcelinho vai bater o último. Marcelinho, nosso maior jogador, nosso craque. Era só o Marcelinho bater, fazer, e o Corinthians seria o campeão do primeiro campeonato mundial de clubes oficial, organizado pela FIFA, o primeiro campeonato mundial de verdade. Seria nosso, o Coringão seria campeão mundial.
Tudo estava nos pés do Marcelinho. Marcelinho bateu e o Elton defendeu. Puta que pariu. Puta que pariu. Minha mãe não foi no jogo, minha mãe ficou em casa. A gente morava ali na Pompeia, perto do Estádio dos Porcos, ali, bairro de Palmeirense. E minha mãe disse que na hora que o Marcelinho errou o pênalti, que parecia Réveillon. Falou que foi uma gritaria, que foi uma festa assim incrível por parte dos antes, né? De São Paulinos e palmeirenses unidos, torcendo contra nós. Irônico, né? É um campeonato que eles falam que não acompanharam, que não viram, que não deram a mínima. Deram sim e sofreram e se fuderam. Marcelinho errou, continua 4-3. O Vasco tinha que bater o próximo para empatar 4-4 e levar para as alternadas. Edmundo foi para a bola. Edmundo, o detestável Edmundo, o folgado do Edmundo, o porco do Edmundo. Conforme o Edmundo ia pra bola, eu só pensava em Edmundo, seu morfético, seu filho da puta. Como eu odiava esse cara. Numa lista de 10 pessoas que eu mais odiava, o Edmundo era o primeiro. Que raiva que eu tinha desse cara. E se é que havia justiça no mundo, se é que os deuses do futebol existiam de fato, o Corinthians seria campeão com Edmundo errando. Seria lindo. Seria apenas licença poética. Seria justiça divina. Seria uma coisa linda. Vamos, Dida, vamos lá. E gente confusa nesse momento. Gente pensando assim, não, se ele errar, vai pra alternado. E eu, não. Se ele errar, acabou. Eu sabia bem, se ele errar, acabou. Vamos lá. Edmundo vai pra bola e, como vocês sabem, olhou pra frente, viu o Dida, tremeu, chutou na lua. E o Coringão era campeão do primeiro campeonato mundial de clubes. Gritaria, choradeira. Confesso pra vocês que me emocionei pra caralho. Abracei meu pai, abracei minha irmã, abracei meu irmão, chorei abraçado com meu irmão. Que dia, mano. Que dia, 14 de janeiro do ano 2000. Vocês podem ter certeza que é um dos maiores dias da minha vida. E com certeza é um dos maiores dias da vida de todos os corintianos que viveram aquilo, fosse no Maracanã ou não. Um dia histórico, um dia monstruoso. Um dia monstruoso do qual nós temos um orgulho filha da puta. Não adianta ninguém querer falar pra gente que não valia. É torneio de verão, os outros não deram bola, os times europeus não dão a mínima. Isso é sempre o mesmo papo de quem não ganha, né? O fato é que em janeiro de 2000, a FIFA organizou um campeonato mundial de clubes pela primeira vez na sua história. E o Corinthians foi o campeão. Verdade seja dita, né? Os caras caíram na besteira de fazer um campeonato mundial no Brasil. Né? Não façam mais isso, né, mano? Não façam mais isso. Fizeram um campeonato mundial no Brasil. Ou seja, o Brasil vai indicar um representante. Se o Corinthians for o campeão, fodeu. Né? Não façam mais isso. Senão nós vamos ganhar de novo, pô. Imagina. Campeonato no Brasil. Os caras já avisam antes da hora que vai ser a final no Maracanã. Contra o Vasco. Contra o Vasco. O que vocês acharam que ia acontecer, mano? Deu a lógica, né, porra? Coringão campeão mundial em cima do Vasco. E cá entre nós, como isso deve doer no vascaíno, né, mano? Além dos caras são puta num freguês histórico nosso, odiar o Coringão como eles odeiam. Pô, eles perderam o Mundial pra nós. Sabe quando eles vão ter a chance de dar o troco? Nunca. Nunca. Quando é que o Corinthians e Vasco vão disputar o Mundial e vão chegar na final e o Vasco vai ganhar? Em São Paulo. Nunca, mano. Essa é pra machucar pra sempre mesmo e tenho certeza que dói nos caras. A conquista do Corinthians, que foi épica, a festa foi histórica, desfilamos em carro de bombeiro pela cidade, uma puta festa. Todos os jornais do mundo colocando o Corinthians campeão mundial. Todos, praticamente todos. Uma festa danada, uma festa enorme, inesquecível para todo mundo que viveu aquilo. Mas a verdade é que no meio do ano, como vocês sabem, o Corinthians é eliminado pelo Palmeiras na Libertadores, aquela do Marcelinho perdendo o pênalti. E ali começou a se criar um mito de que o título do Corinthians não valia. Porque se não tem Libertadores, não pode ser campeão mundial. Como você é campeão mundial sem ter Libertadores? Como eu já expliquei no começo do vídeo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas os caras surfaram nessa durante muito tempo, né? Verdade seja dita, o tempo nos deu razão, né? Hoje são poucos os babacas que falam uma besteira dessa. Antes até na TV, você via comentaristas falando, esse mundial aí, dando de ombros. Hoje ninguém faz isso. Foi um campeonato mundial sério, organizado pela FIFA, com timaços disputando, e o Corinthians ganhou. E incomodou. E vejam que loucura isso. Na semana seguinte à conquista do Mundial pelo Corinthians, o Palmeiras manda um ofício para a FIFA pedindo que a FIFA reconhecesse a Taça Rio de 51 como um campeonato mundial. O que é a maior passada de recibo da história, né? Os caras não esperaram nem uma semana para mandar um ofício falando: ei, reconhece o nosso aí também. Não. Diferente do que muito palmeirense mentiroso aí fala, a FIFA não reconheceu. Não reconheceu. Não funciona como no Brasil, manda um fax aí, tá valendo. Lá não é assim. Entendeu? A FIFA não reconheceu.
Mas muito obrigado pela importância que vocês nos dão. O fato dos porcos terem mandado um ofício para a FIFA pedindo o reconhecimento da Taça Rio como um campeonato mundial só mostra a grandeza do título que o Corinthians tinha acabado de conquistar. E por que a FIFA não reconhece o Mundial dos caras? Porque não era mundial, simples assim. Não era mundial, não tinha caráter de campeonato mundial, não chamava campeonato mundial, não era. Simples assim. Não adianta a gente querer fazer as coisas no grito. Verdade é essa, não tem porquê. E o Corinthians, diferente de outros, não precisa pedir reconhecimento para ninguém. O próprio Blatter entrega a taça na mão de Fred Eusébio Rincon para delírio de todos os quase 30 mil corintianos que estavam no Maracanã, naquele maravilhoso, épico, inesquecível 14 de janeiro do ano 2000. E é isso, meus queridos, 25 anos. Incrível, inacreditável pensar que já faz 25 anos. 25 anos daquela mágica sexta-feira, dia 14 de janeiro do ano 2000, quando o Corinthians conquista o seu primeiro título mundial. 25 anos e eu não podia deixar de fazer esse registro. Espero ter esclarecido tudo para vocês, como foi o campeonato, os critérios, como os times foram escolhidos, a divisão dos grupos, os jogos todos. Enfim, é isso. Foi isso que aconteceu no ano 2000. Um campeonato muito legal, vencido de forma brilhante pelo Sport Clube Corinthians Paulista. Porque nós é foda, né, mano? Nós é foda. É por isso que eu falo, o Corinthians é o maior time de futebol do mundo e a fiel torcida, sem sombra de dúvidas, é o povo escolhido pelos deuses do futebol. Abraço e vai Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil.